Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast, com Raniel Spencer, Tiago Biaki e Diogo Bugano. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Hoje estamos aqui para discutir mais um paper com vocês. O paper de hoje foi publicado na Lancet Oncology em abril de 2018 e tem o título Quimioterapia versus quimio-radioterapia após cirurgia precedida de quimioterapia neoadjuvante para câncer gástrico ressecado. Esse é um estudo randomizado fase 3, publicado pelo grupo holandês e que um dos autores mais conhecidos é o Van der Velde. Tiago, seguindo aquela nossa sequência, mais uma vez vamos falar daquela introdução, da forma de analisar a introdução como uma ampulheta. Então a gente começa com uma discussão mais ampla sobre o assunto. Geralmente o autor discorre um pouco sobre o tema e nos direciona para uma pergunta. Esse é o gap. Depois do gap, ele vai responder como vai responder a essa pergunta. Então vai na introdução, vê um pouco do que o autor fala sobre o tema, qual a pergunta dele que ele tem para responder. Tiago, fala um pouco para mim sobre a introdução desse paper. Então, Raniel, como você comentou, esse é um estudo fase 3 randomizado e na introdução, o estudo Critics, os autores iniciam falando da importância epidemiológica da doença, como sendo a quinta causa de morte no mundo, e o gancho para a elaboração desse estudo, na verdade, é o seguinte: desde o começo dos anos 2000, a gente sabia o benefício de quimio e radioterapia adjuvante para os pacientes com câncer gástrico ressecado. Esse benefício ele foi demonstrado no estudo do Intergroup, publicado em 2001, e foi um estudo fase 3 randomizado, que comparava pacientes com quimio e radioterapia adjuvante versus cirurgia isolada, e esse estudo foi positivo para a sobrevida global. Alguns anos depois, no Reino Unido, foi publicado o estudo MAGIC, que comparava então cirurgia isolada com quimioterapia perioperatória. Esse estudo foi igualmente positivo para a sobrevida global. E a gente não tinha até o momento então uma comparação formal entre essas duas estratégias. O estudo Critics vem para responder essa pergunta: o que é melhor? Fazer quimioterapia perioperatória apenas para esses pacientes com câncer gástrico localmente avançado, ou existe um papel para quimio e radioterapia no cenário adjuvante ainda para esses pacientes que forem considerados ressecados com uma linfadenectomia adequada? Ótimo, Tiago. Acho que você tocou em pontos importantes aqui. Mas antes da gente seguir adiante, eu vou parar um pouco mais na introdução para que a gente se situe nesse cenário do que aconteceu para entender essa pergunta do autor desse paper. Quer dizer, existiam alguns trabalhos anteriores que falavam assim: olha, depois que você opera, fizer quimioterapia é melhor do que só operar. Isso era uma questão que foi respondida. Aí vieram outros autores e falaram assim: não, vamos fazer quimioterapia antes, porque eu consigo dar mais quimioterapia para os pacientes e a gente opera depois. Quer dizer, eu trouxe a quimioterapia para antes da cirurgia. A gente sabe que uma gastrectomia, enfim, é uma cirurgia que pode levar a alguma morbidade pós-operatória, impedir que o paciente faça a quimio depois. Então a gente faz antes e a gente opera depois. Mas aí teve um grupo que falou: e a radioterapia? O que é que a gente faz? Será que vamos esquecer da radioterapia? Existe um trabalho clássico, americano, e que ele fala do papel da radioterapia adjuvante no controle e na sobrevida do câncer gástrico. Enfim, a quimioterapia antes, a quimioterapia depois, é esse o cenário que a gente está embutido agora nesse paper. E o que é que esse paper fez? Ele pegou um paciente, expôs ele à quimioterapia neoadjuvante, fez a cirurgia e depois ele randomizou, ele jogou em 2 braços: completa mais 3 ciclos de quimioterapia ou completa rádio e quimioterapia. E a gente vai ver o que acontece. Diogo, é isso? E sempre se questiona se um paciente que é bem operado e por ter sido bem operado tem uma chance muito baixa de recidiva local, vale a pena você fazer um tratamento local, que é a radioterapia, nesse paciente que já está muito bem tratado localmente? Ou será que apenas a quimioterapia, que vai controlar a doença sistêmica, é o que ele precisa? E isso acho que está um pouco por trás da ideia desse trabalho que a gente vai discutir hoje. Pessoal, só lembrando a você que está ouvindo, a gente está começando semanalmente a disponibilizar os papers. É lógico que ao longo dessas semanas a gente vai colocando para você o link, não só desse paper que a gente está discutindo hoje, mas do que a gente eventualmente comenta, como o MAGIC, o CROSS, que a gente vai comentar em outro episódio, o próprio Intergroup, que você possa ir lá no site, não só escutar o podcast, mas ter acesso através do PubMed pelo link ao próprio artigo, se você quiser aprofundar mais no assunto. Clinical Papers Podcast. Pessoal, dando seguimento agora, a gente vai para
o tópico, a parte de métodos. Toda vez que a gente sai da introdução, a gente vai nos métodos para ver como esse trabalho foi feito, qual é a credibilidade que ele tem, qual foi o desenho do estudo, se o desenho é adequado ou não. E a gente vai escolher algum ponto ou outro dos métodos para que você aprenda também a lidar com essa nomenclatura, com o que é feito nos trabalhos atuais. Diogo, vou perguntar para você agora sobre os métodos. Critério de inclusão e exclusão, né, se ele é randomizado ou não, como foi essa randomização, o que é que você acha do momento da randomização, enfim. Fala um pouco dos métodos para os nossos ouvintes. À primeira vista, o desenho assim é bem claro, é bem limpo, como a maioria dos estudos fase 3, é muito fácil de entender. Então eles pegavam pacientes com adenocarcinoma de estômago ou da transição esofogástrica, estadiados como estádio 1B a 4A, lembrando que aqui então tinha os tumores T2N0 entrando também nesse estudo, e ao diagnóstico, se eles tinham bom performance status, eles eram randomizados a um grupo de quimioterapia perioperatória apenas, no mesmo modelo do MEDIC, então esquema EOX, ou podendo trocar oxaliplatina por cisplatina e a capecitabina por 5-FU, perioperatório, ou EOX pré-operatório por 3 ciclos, opera e depois quimio-rádio com cisplatina e 5-FU adjuvante. Então, Diogo, queria fazer um adendo nesse momento da randomização do estudo, na verdade. Esses pacientes eles eram randomizados no começo do estudo, ou seja, no começo preenchia critérios de inclusão, esse paciente era randomizado no braço somente quimioterapia perioperatória, com a cirurgia no meio, ou químio, cirurgia e quimio-rádio. Em outra publicação, eles até demonstraram que a qualidade da cirurgia foi semelhante nos dois braços, que poderia vir a ser uma crítica no estudo. Se eu sei que eu vou fazer quimio-rádio, talvez eu não fizesse aquela linfadenectomia, mas aparentemente parece que a cirurgia foi igual. Qual que é o problema que eu vejo nesse estudo? Essa randomização ela foi no começo. E a gente estava conversando semana passada que quando a gente vai calcular o N do estudo, a gente estima uma diferença entre os braços, a gente escolhe qual que vai ser o poder do nosso estudo, o erro alfa do nosso estudo, e a gente já chega a um N. E esse N foi calculado também para esse estudo, baseado nessa população que estava iniciando o tratamento. Qual que é o problema que eu vejo aí? O tratamento pré-operatório era semelhante nos dois braços. O que a gente quer comparar, na verdade, é o tratamento pós-operatório desse paciente. E o problema é que só, em média, quando a gente fala pós-gastrectomia, apenas uns 60% desses pacientes vão fazer o tratamento pós-operatório. Então, ao meu ver, a gente de cara faz um estudo onde a gente vai, na verdade, é como se a gente fizesse um estudo onde a gente se propõe a randomizar só 60% do nosso N. Então, isso diminui, ao meu ver, consideravelmente o poder do estudo, né? Concordo com você, porque no fundo, o que a gente quer comparar na prática é, já que eu vou fazer quimio neoadjuvante para todo mundo, se eu devo, após a cirurgia, fazer quimio ou quimio-rádio? Essa é a pergunta real que a gente tem, e talvez a randomização devesse ser feita nesse momento. O autor, ele fala, enfim, ele cita que ele fez assim porque assim seria o mundo real, mas realmente, eu acho que talvez, se a gente quer comparar esse braço pós-operatório, acho que talvez randomizar no pós-operatório para aquele paciente que saiu bem depois da cirurgia, talvez respondesse com um pouco mais de poder, digamos assim. E eu nem sei se esse é o mundo real mesmo. Que o mundo real, na verdade, você vai ter você pode até ter o plano de fazer químio, depois cirurgia, depois quimio-rádio, mas vai decidir realmente pela quimio-rádio ou químio após a cirurgia. Com certeza. Engraçado que no primeiro episódio a gente discutiu um trabalho que a randomização foi feita depois da cirurgia. Um trabalho que discutiu câncer de pâncreas. Uma das críticas do colega era exatamente isso. Se você fizer isso, você seleciona muito o paciente e aí você não está sendo realista. Você está agindo apenas naqueles pacientes que estão altamente selecionados. Então, eu acho que tem os dois pontos de vista, né? Eu acho que o autor, essa forma de randomização, né, que você começa a calcular o resultado a partir da randomização, se chama por intenção de tratamento. Tem gente que prefere essa randomização porque ela prefere analisar o tratamento como um todo, mas eu também sou meio com os meninos aqui, o Tiago e o Diogo, que nesse caso, como a gente quer avaliar muito mais o que acontece depois da cirurgia, teria mais sentido randomizar a partir dali. Todos os estudos modernos incluem pacientes T2. Então, numa situação que você não consegue dizer com certeza absoluta que o paciente é T1, que é a maioria dos casos, você provavelmente deve indicar quimioterapia ou algum tratamento perioperatório. Então, no mundo que a gente vive hoje em dia, a grande maioria dos tumores receberão um tratamento pré-operatório, salvo você prove com certeza é um T1N0 ou um T superficial, um T in situ, que seja. Isso a gente vai ver em todos os trabalhos aqui pra frente. Agora eu vou lançar outra pergunta pro Tiago. Então, a químio que esse estudo preconizou era o EOX, suas variações.
até seguindo a escola europeia, que é um estudo europeu, do MEDIC. Essa ainda é a química que a gente usa. O que você acha disso? Realmente, o braço controle que ele usa, enfim, é EOX e ECX. Hoje em dia o papel cada vez mais da epirubicina tem caído por terra. Quando a gente tive a oportunidade de perguntar pessoalmente pro Dr. Cunningham, autor do MEDIC, ele falou que nem ele, na prática dele, usa mais epirubicina. E hoje em dia a gente está aguardando ansiosamente a publicação dos dados com FLOT. Talvez quimioterapia perioperatória com 3 drogas ainda seja superior, talvez, enfim, a gente tem os dados apresentados, a gente só não tem a publicação, mas aparentemente parece ser superior à quimioterapia antiga, digamos assim, que seria essa realizada no Critics. Fazendo só um gancho que o Raniel acabou de falar, talvez eu me arrisque a dizer que a nossa realidade no Brasil, como um todo, seja um pouco mais próxima do Intergroup, onde a maior parte dos pacientes são operados, na verdade, em hospitais da comunidade, não em grandes centros oncológicos, em grandes centros financeiros, eu diria, no Brasil. O Brasil, como um país como um todo, a maioria, como é nos Estados Unidos, esses pacientes são operados em hospital da comunidade, e por isso que o Intergroup veio, o McDonald's veio dos Estados Unidos. Né? Só para que o cirurgião entenda, né, o colega que está ouvindo, o residente, no mínimo, se você não tem certeza que ele é T1, como o Diogo falou, e isso é muito difícil, às vezes tem que fazer ultrassom endoscópico e às vezes você não tem essa tecnologia, você sabe que a cirurgia pode complicar a gastrectomia. E aí você garante que o paciente faça os ciclos de quimioterapia. Imagine um caso que você faz uma gastrectomia, um T2 é tranquilo, esse paciente complica e você não oferece quimioterapia para ele. Isso é um cenário que a gente deve evitar. Mas ainda sobre metodologia, eu percebi também aqui olhando que o estadiamento dele não incluía laparoscopia para os casos. Ele fazia laparoscopia e ele fez pouca laparoscopia. 10%. 10% laparoscopia. É muito pouco. Hoje a gente discute assim, o paciente chega com câncer gástrico, T3 ali, você acha que vai fazer quimio neoadjuvante, tem gente que até superestima isso, até faz esses procedimentos. A laparoscopia, ela é quase que mandatória no pré-operatório. Ele só fazia laparoscopia se ele tivesse uma suspeita pela tomografia de carcinomatose. E não é raro num paciente com tumor gástrico avançado, mesmo com tomografia normal, sem ascite, sem nódulo, quando você passa laparoscópico, tem implante neoplásico no peritônio. Isso eu acho uma falha estratégica de estadiamento. É tanto que muitas cirurgias foram abortadas por evidência de carcinomatose e ressecabilidade, e não só isso. Os casos que tinham lavado positivo ou alguma carcinomatose pequena entraram como se fossem não metastáticos, na verdade são. Isso é uma falha, a gente acabou tendo pacientes metastáticos nessa amostra, então o desfecho vai ser um pouco pior do que a gente esperaria. Mas, por outro lado, todos esses estudos de tratamento perioperatório, eles não fazem laparoscopia diagnóstica. FLOT, MEDIC, todos esses, pela dificuldade técnica e o custo. Então, realmente eles fazem uma prática clínica que não é a ideal. Por outro lado, ela é tão ruim quanto a prática clínica dos outros estudos e facilita um pouco a comparação entre estudos, mas eu concordo, isso é um defeito grande. E já que você está falando de metodologia do papel do cirurgião, a gente tem que falar da cirurgia. Então, eles falam que eles recomendavam uma cirurgia com uma gastrectomia, com uma linfadenectomia D1+, não necessariamente D2 e certamente não D3. Daniel, você é o nosso cirurgião, o que você acha disso? Olha, sinceramente, eu não vejo grandes problemas nisso, porque é muito difícil explicar sem mostrar por imagem o que é uma linfadenectomia D1, D1+, e D2. Né? A gente fala estações linfonodais, 12A, 9, 8A, mas quem não vê a imagem disso, fica difícil de compreender. Veja bem, os setores 11, 10, 11 são ali final do pâncreas periesplênicos. Na linfadenectomia D2, esses setores são previstos. Por exemplo, estou dando um exemplo. E se a gente faz uma gastrectomia subtotal, fazer a linfadenectomia desses setores é muito arriscado, porque você pode lesar, por exemplo, vasos gástricos curtos, ou ter alguma lesão de vasos esplênicos, e aí você perde o corpo do estômago, você não consegue fazer uma gastrectomia subtotal. Além disso, do ponto de vista técnico, se você tem um tumor mais no antro, pequena curvatura, não tem muito sentido, a não ser que seja um linfonodo clinicamente positivo, você fazer uma linfadenectomia lá no nível 10. E aí ela deixa de ser D2, né? Na realidade, o cirurgião, ele faz a linfadenectomia sabendo dos setores e também sabendo da localização do tumor. Se você tem um tumor difuso do estômago, tem linfonodos suspeitos, você vai fazendo a linfadenectomia D2, sabendo que você pode ter risco de fazer esplenectomia, aumentar tempo cirúrgico e complicações.
apesar de, teoricamente, a linfadenectomia D1+, possa dar essa impressão de que não foi adequada, não há uma descrição de todos os casos. A gente acha que os centros são bem capacitados. Se a gente olhar os dados de óbito por essa cirurgia, são menos de 3%, né? Muito pouco caso. De complicações cirúrgicas também, então a gente faz uma estimativa de que eles são bem operados. Agora, a gente vai ver nos resultados, se a gente for bem crítico sobre isso, que mesmo a linfadenectomia D1+, não foi fator para ter diferença de resultado. Então acho que, apesar de aparentemente D1+, daquela sensação, poxa, o clássico é fazer D2, eu vi isso no livro, há sempre no intraoperatório uma adequação disso. Passando agora para o Thiago, então os pacientes faziam 3 ciclos de químio, era igualzinho nos 2 braços, eram operados, a gente discute um pouco a cirurgia, depois um grupo seguia fazendo mais 3 ciclos de químio, e outro grupo fazia apenas químio radioadjuvante, com cisplatina 5-FU ou cisplatina xeloda, e a dose de 45 Gray da radioterapia adjuvante. Thiago, você está confortável com isso? É o que você tem praticado? É o que tem nos estudos? Então, o esquema que ele faz pós-operatório de quimiorradioterapia é um pouco diferente, digamos assim, do esquema clássico do próprio McDonald, que aliás é um esquema que é difícil de justificar por que foi com aquela sequência exata de aplicações de 5-fluoracil, mas a combinação de uma platina e uma fluoropyrimidina concomitante à rádio tem sido utilizado, enfim, em alguns outros estudos, como o próprio ARTES, que utiliza quimiorradioterapia num cenário adjuvante. Eu acho que a dose de radioterapia também considera uma dose adequada. Acho que para a investigação que ele estava se propondo, acho que, enfim, ele consegue fazer isso bem. Após o término do tratamento, esse paciente, isso é uma coisa que também é importante ser dito, porque um dos desfechos que ele considera no estudo é a sobrevida livre de doença. É importante dizer que após o término do tratamento, esses pacientes eles tinham um programa de segmento. Durante o primeiro ano, eles eram vistos a cada 3 meses, eles faziam imagem a cada 6 meses. Isso é importante, a gente estava conversando também num outro episódio, porque às vezes a gente vê alguns estudos onde alguns dos desfechos são sobrevida livre de doença, só que a gente não procura muito por essa doença. Então, aqui ele tinha um programa de segmento acertado no estudo com exames de imagem. Ok, só terminando essa parte de métodos, Diogo, e se você quiser fazer algum comentário sobre estatística, os endpoints primários foram sobrevida global, né, desde o momento da randomização até o evento, que é óbito por qualquer causa, e os endpoints secundários, recidiva, toxicidade e qualidade de vida. Existem alguns outros endpoints exploratórios, quer dizer, você vai nos dados e tenta encontrar alguma coisa, explora aqueles dados, e que estão descritos em separado, e alguns outros adendos do trabalho. Quer falar alguma coisa sobre estatística? Sempre quando eu vou olhar a parte da metodologia, e essa é a parte que normalmente as pessoas pulam. Elas não leem a metodologia, a parte estatística, elas confiam que foi adequado, senão não estaria publicado no Bom Journal. O que a gente tem que ver é qual é o desfecho primário. O desfecho primário é aquele para o qual o estudo tem poder. Significa que apenas para este o autor tem certeza de que o dado é confiável. Para todo o resto é exploratório. O desfecho primário aqui era sobrevida global, que é o desfecho mais adequado. É um desfecho difícil de medir, que você tem que acompanhar os pacientes durante muitos anos para garantir que eles estão vivos, não recidivaram, etc. Sobrevida global. Esse desfecho primário de sobrevida global, ele calcula o tamanho de amostra. Como que ele faz isso? O Thiago comentou um pouco disso já. Ele estima que vai ter um desfecho num grupo, e aqui ele considerou sobrevida em 5 anos de 40%, e essa estimativa vem de estudos prévios. Então ele disse, no MEDIC foi em torno de 40%. Então eu espero que no meu braço, que é bem parecido com o MEDIC, seja 40%. E ele estima o quanto que vai melhorar no outro braço. No outro braço, então ele estimou que ia aumentar essa sobrevida global de 40% para 50%. Então ele estimou que teria 10% a mais de cura com esse procedimento. De onde vem esse número 10%? É um pouco julgamento clínico, o que ele acha adequado. Então eu vou adotar um tratamento novo se aumentar em 10% a chance de cura. E um pouco baseado no que os outros estudos têm usado como aceitável. Por exemplo, o FLOT, que o Thiago comentou, também tinha um alvo de aumentar em 10% a chance de cura. Então nessa área da ciência, um aumento de 10% em cura é o que você busca com seu tratamento novo. O que isso significa? Se
a sobrevida num grupo for 40 e na outra for 45, o estudo vai ser negativo, porque você teve o poder e desenhou o seu estudo para achar uma diferença de 10% ou mais. Se você teve a sobrevida num grupo de 30 e no outro grupo de 38, o estudo vai ser negativo também, porque o seu poder era 10% ou mais. Então esse estudo só seria positivo se a radioterapia após a cirurgia aumentasse em 10% ou mais a chance desses pacientes saírem vivos. E convenhamos, é um pouco ambicioso. Porque no fundo você está dizendo que em 10% ou mais dos casos, a recidiva é locorregional e não à distância. E numa situação como essa, que o paciente era muito bem operado, como você disse, a gente não esperava tanta recidiva local assim. E vamos ver então o resultado que isso veio no final. Clinical Papers Podcast. Então, pessoal, vamos seguindo, aproveitando o que o Diogo falou, vamos seguindo para os resultados. Tem um fluxograma do trabalho bem ilustrativo, quer dizer, foram selecionados 788 pacientes, cada grupo, o grupo de quimioterapia 393, o grupo de quimio-radioterapia adjuvante 395. Desses pacientes, 310 receberam a cirurgia, quer dizer, fizeram a quimioterapia neoadjuvante, 392 no braço de químio, 310 fizeram a cirurgia, isso dá em média de 79%, ou seja, do início da quimioterapia neoadjuvante, quase 20, um pouquinho mais de 20% não conseguiu fazer a cirurgia e ele fez a cirurgia em 310. E desses 310, 233 começaram a fazer a quimioterapia adjuvante. Desses 233, 53 não fizeram. Se a gente pegar um número completo de 393 pacientes randomizados para fazer químio, cirurgia e químio, 180 completaram os 3 ciclos de quimioterapia adjuvante e completaram totalmente o ciclo. Isso dá 46% mais ou menos. Olhando aqui o braço da quimioterapia, cirurgia e quimio e rádio, dos 389 pacientes que fizeram quimioterapia neoadjuvante, 326 foram operados, isso deu 83%, muito parecido com 79% do outro braço. Desses 326 que foram operados, 73 não fizeram quimioterapia adjuvante, quer dizer, 245 começaram quimio e radioterapia adjuvante, melhor dizendo, e desses 197 completaram as 5 semanas de quimio e radioterapia adjuvante. Metade. Viu o que eu falei? Fazendo um cálculo muito grosseiro, Raniel, a gente desenhou um estudo para incluir mais ou menos praticamente 800 pacientes, e o que a gente foi comparar de verdade, que era o tratamento pós-operatório, a gente incluiu 500 pacientes mais ou menos. Então isso já diminuiria logo de cara o poder do estudo. Isso talvez faltou eles aprenderem com estudos prévios, que historicamente em todo estudo de tratamento perioperatório de estômago, só 50% dos pacientes fazem com o tratamento inteiro. Foi assim no MEDIC, foi assim no FLOT 4, então eles já sabiam que só metade ia conseguir fazer tudo. E só um outro comentário, então mais ou menos 80% de quem fez a neoadjuvância foi operado. Isso não é tão pouco. Se a gente for ver os que não foram operados, a grande maioria de quem não foi operado foi porque descobriu-se que era paciente metastático. E não foi operado porque era uma falha de screening, na verdade. E dentro um pouco que o Raniel falou de não terem feito laparoscopias diagnósticas. Então, para o colega cirurgião não se assustar com esse dado. O paciente que é estadiado adequadamente e entra num esquema de neoadjuvância, a grande maioria consegue realmente receber a cirurgia e seguir o tratamento depois, desde que seja bem estadiado no começo. Então, falando um pouco mais dos resultados, tem na tabela 3 você vai ver quimioterapia e quimio e radioterapia, né? Comparando 310 com 326 pacientes. 38% dos pacientes com braço com quimioterapia fizeram a gastrectomia subtotal, 51% a gastrectomia total. Do braço de quimio e radioterapia, 42% fizeram a gastrectomia subtotal, contra 49% de uma gastrectomia total, ou seja, 80% mais ou menos, 80 a 90% dos pacientes fizeram a gastrectomia total ou subtotal. A extensão para o esôfago foi 10% em cada braço. A linfadenectomia D1+, ocorreu em 80%, com linfadenectomia menor do que D1+, em 11% no braço de quimio e 13% do braço de radioquímio. Em relação ao estadiamento dos tumores, quimioterapia, a gente teve 50% dos tumores N positivo, né, o braço de químio,
Em relação ao braço de quimio e radioterapia, esse número é o maior, com 51%, e metastático, a gente teve só 2% no braço de quimio e 4% no braço de quimio e rádio, com 95%, 97% em cada braço, sendo M0. Em relação à radicalidade da ressecção do tumor, ou seja, margem R0 e R1, a gente teve R1, né, em ambos os braços cerca de 10%, a grande maioria, 80%, foi R0. E sobrevida, Raniel? A sobrevida não teve diferença. Sobrevida mediana, braço quimioterapia, 43 meses de sobrevida global, braço quimio-radioterapia, 37 meses de sobrevida global, e essa diferença ela não atingiu o nível de significância estatística e o estudo foi considerado negativo para o seu desfecho primário. Em termos de toxicidade, a gente atingiu, na verdade eu acredito que índices relativamente dentro do que era previsto. A gente tinha uma incidência ali de em torno de 10% de pacientes com náusea grau 3, isso basicamente muito semelhante, um pouquinho maior sempre os sintomas gastrointestinais altos no braço quimio-radioterapia, tudo ainda dentro do esperado, náusea e vômito, anorexia, um pouco mais de mielotoxicidade, eu diria, no braço quimioterapia, um pouco mais de toxicidade gastrointestinal no braço quimio-radioterapia, tudo dentro do esperado, eu imagino. Exato, você imagina, quem faz mais quimioterapia vai ter mais mielotoxicidade, quem faz radioterapia vai ter toxicidade gastrointestinal que está irradiando o que sobrou do estômago. Abdômen superior, com certeza. Só comentando da questão de dado de recidiva, lembra que eu falei que esse estudo só seria positivo se os pacientes tivessem muita recidiva local. Se for ver nos dois grupos, o braço quimioterapia apenas teve 15% de recidiva local e o grupo quimio-rádio 11%. Então até teve uma redução numérica, sem significância estatística, e que foi inferior aos 10% que eles precisariam para o estudo ser positivo. E de novo, esse estudo acabou sendo positivo não porque a quimio e rádio não funcione. Ele não foi positivo porque a maioria dos pacientes não recidiva localmente quando é bem operado. Um outro comentário, a gente tem os dados do ARTIST-1, que é um estudo japonês de quimio-rádio adjuvante, que foi negativo também, e tinha uma análise de subgrupos sugerindo que para a população N1 tipo intestinal talvez tivesse um benefício de rádio. Na análise de subgrupos desse estudo aqui também, o tipo intestinal não teve benefício, assim como o tipo difuso, e o subgrupo N positivo também não teve benefício, assim como o N negativo. Eu tenho um comentário para fazer, e aí vamos entrar na parte da discussão, falando um pouco das limitações para a gente concluir esse paper. Tem uns residentes meus que falam que eu sempre falo mal de todos os papers. Na verdade, a gente fica procurando esses pontos críticos. E agora, depois desse comentário do meu residente, eu faço o contrário. Eu tento falar bem do paper, porque é tirar o melhor do que o paper tem para oferecer, né? Dizer que ele é negativo não quer dizer que ele é ruim, que ele não serve para nada. Quem está ouvindo tem que entender isso. A gente tem que interpretar esse dado de uma maneira crítica, mas com bom senso. Uma das coisas que, só para você entender, é que o paper comparou quimio e radioterapia com a hipótese de que, se eu fizer esse tratamento completo, quimioterapia, cirurgia, quimio e rádio, eu estou oferecendo um máximo de controle local, e esse controle local, junto com essa quimioterapia, ia dar um ganho de sobrevida. Olhando um pouco para trás, os pacientes, a gente tem o McDonald, que é um trabalho que mostrou que na análise de subgrupos, pacientes que tinham uma linfadenectomia inadequada se beneficiaram mais dessa radioterapia. E essa ideia de que se o paciente é bem operado e tem uma linfadenectomia adequada, ela não se beneficia da radioterapia, ela é um pouco já abatida nisso. Esse trabalho veio meio que consagrar isso. E se a gente for pegar um número, a gente vai falar assim, olha, a linfadenectomia D1+, pode não ser adequada. A gente teve alguns casos, né, 10% da linfadenectomia é menor que D1+, e mesmo assim, quer dizer, mesmo com essa linfadenectomia suspeita, subjúdice, e casos com menores que D1+, não teve diferença de sobrevida. O que isso quer dizer, pessoal, na prática, é que se você fizer uma quimioterapia neoadjuvante, fizer uma cirurgia adequada, você está tratando bem seus pacientes. Pessoal, comentários finais, alguma discussão, o que é que a gente pode concluir? Diogo, Thiago? Putz, acho que você já falou tudo. Só uma mensagem para os haters. Nós não ignoramos os dados do FLOT4. A discussão aqui, que era o objetivo do trabalho, era se rádio acrescenta a químio. A gente não está discutindo qual que é a melhor químio. A gente vai discutir isso no futuro quando a gente abordar o FLOT4. Eu completaria dizendo que o estudo responde uma pergunta específica para quem já fez químio neoadjuvante, fazer quimio-radioterapia no cenário adjuvante não acrescenta a quimioterapia apenas no cenário adjuvante. Pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado. Vá lá no site, participe, escolha seu paper, né? Aquele paper que você tem interesse que a gente discuta, coloque lá e a gente vai fazer um esforço para discutir ele aqui. Muito obrigado, até a próxima semana, grande abraço, até lá.
Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.